Graça e paz a todos, amados. Vamos falar sobre Israel fez mal em deixar os jebuseus vivos? Garanto que tem muita pessoa aí que vai à igreja, se emociona com louvores, mas não sabe nem o que significa isso, porque não tem comunhão com o Senhor, não estuda a Bíblia. Eu vejo um povo hoje em dia tendo comunhão com o ser humano, com o pastor, com a igreja, mas com o Senhor mesmo, que é estudar a palavra, não estão tendo. Vamos lá. Sim, Israel fez mal em deixar os jebuseus vivos, segundo o mandamento de Deus. Deus havia ordenado que todas as nações cananeias fossem expulsas ou destruídas completamente, porque seus costumes eram idólatras e corruptos. E ele sabia que, se permanecessem na terra, seriam tropeço e armadilha para Israel. Então, Deus sabe o que faz. Não é porque ele é mau, não é porque ele está querendo matar as pessoas, não. Ele sabia que aquela criatura que é de criaturas de Deus, ele ceifa a vida na hora que ele bem entender. Entende? Mas por quê? Ele não queria que seu povo se corrompesse com os costumes pagãos. Referência, vamos lá. Porém, se não expulsares os moradores da terra de diante de vós, então os que deixardes ficar serão como espinhos nos vossos olhos, e como aguilhões nas vossas costas, e vos perturbarão na terra em que habitardes. Números capítulo 33, versículo 55. Então, aqui Deus está dando uma advertência, se vocês ficarem com peninha, se vocês não expulsarem esses povos, vocês vão pagar o preço. E no livro de Josué, capítulo 15, versículo 63, olha o que diz: mas os filhos de Judá não puderam expulsar os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Assim habitam os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje. E mais, em Juízes, capítulo 1, versículo do 8 ao 21, versículo 8, e o versículo 21 diz o seguinte: os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus habitam com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. Isso mostra que a desobediência de Israel em não expulsar os jebuseus foi um erro e trouxe consequências espirituais e políticas. Jerusalém só foi totalmente tomada e purificada no tempo do rei Davi. Isso está em 2 Samuel, capítulo 5, versículos 6 ao 8. Nós vamos ler. Muitos séculos depois, olha o que diz: o rei e seus soldados marcharam para Jerusalém para atacar os jebuseus que viviam lá. E os jebuseus disseram a Davi: você não entrará aqui. Até os cegos e os aleijados podem se defender de você. Eles estavam tirando onda com Davi. Falando que até os cegos e aleijados podiam se defender do exército de Davi. Eles achavam que Davi não conseguiria entrar, porque os jebuseus estavam confiando na sua fortaleza. Mas Davi conquistou a fortaleza de Sião, que veio a ser a cidade de Davi. Naquele dia, disse Davi: quem quiser vencer os jebuseus terá que utilizar a passagem de água para chegar àqueles cegos e aleijados, inimigos de Davi. É por isso que dizem: os cegos e aleijados não entrarão no palácio. Resumo, meus amados, vamos ao resumo. Deus ordenou que expulsassem totalmente as nações pagãs. Israel desobedeceu e deixou os jebuseus e outros povos viverem. Esses povos trouxeram idolatria e influência negativa. Davi só conseguiu tomar Jerusalém muitos anos depois, corrigindo essa falha. Aí coloquei aqui uma observação, preste atenção.
Observação. Aqui vemos que Deus quer eliminar o mal do nosso meio. E isso nos serve para os dias de hoje, onde muitas igrejas deixam os jebusitas em nosso meio. Isso a gente pode ver lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 5, onde o apóstolo Paulo repreendeu que havia ali um homem que estava se dizendo ser cristão, mas estava deitando com a mulher do pai dele, e as pessoas não estavam fazendo nada. Isso também diz ali quando Jesus repreende, falando para repreender o irmão, vá lá sós com ele, repreenda do pecado que ele está cometendo, e diz, se ele não ouvir, você chama mais 2 irmãos como testemunha, e se não ouvir os 2 irmãos, chame toda a igreja. Isso também, se não ouvir a igreja, expulse desse perverso no meio de vocês, entregue a Satanás, entregue ao mundo para a repreensão, tratá-lo como gentil ou pagão. Então, as igrejas não estão repreendendo, estão deixando os jebusitas no nosso meio. Com um pouco de fermento faz com que toda a massa seja levedada. Sabemos que existe um tempo para todas as coisas debaixo dos céus, e isso inclui as advertências. Existe um tempo para a gente advertir a pessoa, como Mateus 18, capítulo 15 ao 20. Deus havia ordenado expulsão e eliminação. Isso tinha propósito, pois Deus aos poucos estava eliminando os povos das terras que deviam ser ocupadas, pois não podia ser de uma única vez. Caso contrário, os animais selvagens aumentariam e os israelitas precisavam se multiplicar. Tá? Aí, depois de tudo concluído, Deus ordenara a eliminação total, pois a medida da maldade já havia transbordado. Olha o que diz. Na 4ª geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Gênesis capítulo 15, versículo 6. Amados, o que isso diz? Nós hoje vivemos numa apostasia. Nós vemos os programas de televisão colocando amores lindos entre pessoas do mesmo sexo. Aí muitos estão dizendo assim, mas isso aí é visível, Wellington. Isso aí a gente vê hoje que estamos na apostasia, que as coisas hoje em dia estão piores. Mas isso não é de agora não, meus amados. Isso é de muitos e muitos anos atrás. O que se explica nas novelas? Quantas vezes eu, Wellington, torci numa novela, tá? Para que aquele homem que traiu a esposa, tá? E essa mulher viesse a se divorciar desse canalha e se casasse com outra pessoa. Que romance lindo! Então, nós estamos sendo doutrinados há muitos anos, meus amados. Não é só entre pessoas do mesmo sexo, não. São pessoas que se divorciam e casam com outro, quando a gente vê que amor lindo. Aquele marido, aquela esposa não prestava. Vocês estão entendendo? Então a apostasia já está no nosso meio há muitos anos. E as igrejas, hoje em dia, estão deixando os jebuseus nos nossos meios. Os jebuseus estão pregando em cima dos púlpitos. Vocês têm que prestar atenção. Vão estudar Bíblia. Vocês não têm que crer no que eu estou falando, não. Vocês têm que colocar o joelho no chão, ou ficar de pé, seja como for, ou orar na madrugada, ou pela manhã, ou à tarde, seja onde for, no monte, no seu quarto, aonde quer que seja. Mas vão conversar com Deus. Peça a Deus sabedoria, porque está difícil de congregar hoje. E quando a gente não congrega nessas igrejas pagãs, eles dizem que nós somos os desigrejados. Tá bom? Fica os irmãos na paz do Senhor Jesus. עד שאניח את ראשי, את מגלשי, את ובושר